parte do relato a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra nesse instante, irmãos, até o versículo 20. Irmãos, este é o primeiro anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo depois dele acontecer. E como vimos, ele foi feito a pastores, homens simples, e foi feito por anjos, numa situação totalmente extraordinária, de imensa beleza e, sem dúvida, de grande júbilo, de grande alegria. Às vezes a gente tem até dificuldade, mas tente imaginar aquela cena, né? Homens simples, acostumados a cuidar dos seus rebanhos nas vigílias da noite, né? E acostumados a noites serenas, a noites de calma, ao silêncio da noite, das noites. E eis que, de repente, um clarão e uma voz de um anjo, né, falando com eles. E, de repente, se juntam aquela voz daquele anjo, a voz de milhares de anjos, cantando e anunciando o nascimento do menino Jesus e indicando onde é que isso tinha acontecido e fazendo com que eles deixassem imediatamente tudo ali e fossem correndo para este lugar anunciado pelos anjos. E diz a palavra que lá acharam realmente o menino, né? E contaram a todos ali tudo o que tinham presenciado. Uma cena que certamente comove qualquer um, né? Qualquer um. Mas
Vejam uma coisa interessante, diante de tanto entusiasmo, tanta emoção, tanta alegria, já mais para o final do relato que nós lemos, chegamos aí ao versículo 19, e ele nos fala de alguma coisa assim um tanto quanto vaga e até estranha, né? Diz aí o versículo 19: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eu fico pensando, irmãos, que sem dúvida aqui há um grande contraste, né? Diferentemente dos pastores e até contrariamente, eu diria, ao entusiasmo, ao regozijo daqueles pastores, Maria, diz a palavra, guardava tudo isto meditando no seu coração. Eu diria que foi uma reação absolutamente diferente, não é, irmãos? Absolutamente diferente. Eu não sei como é que o José agiu, não sei o que é que se passou no coração, na mente de José, mas isso da reação de Maria nos chama bastante a atenção nesta hora. Essa atitude de Maria nos surpreende, ainda que muitas vezes na leitura comum do texto a gente acabe passando por cima desse versículo 19 sem dar muita atenção para ele, sem fazer muita consideração no nosso coração a esse versículo 19, né? Na leitura comum do texto, porque é tanta emoção, né? É tanto brilho lá no céu, né? Tanto canto, né? Tantas músicas entoadas, tanto louvor ali, tanto anúncio, que nem se percebe aí, nem se vê que Maria reagiu de uma maneira absolutamente distinta de todos. Ela não gritou lá com os pastores, ela não se emocionou explicitamente, o texto não nos diz, né? E de repente pode até parecer a alguns que ela foi um tanto insensível até a tudo aquilo que estava acontecendo, né? Enquanto todos vinham ali com tanta alegria, Maria ouvia e guardava no coração aquelas palavras, meditando em tudo aquilo ali que ela escutava. Que coisa interessante, irmãos. Mas não é isto que o texto nos diz, não fala nada de insensibilidade, né? Fala, Maria guardava estas palavras, meditando-as no coração. Agora, sem dúvida, esta postura da Maria precisa nos inspirar também. Por que é que ficou registrada essa atitude dela aqui, neste relato maravilhoso do nascimento do Senhor Jesus e da visita destes pastores? Ainda que a postura dos pastores de tanta alegria seja muito inspirativa para nós, nos convidando ao júbilo, né, ao louvor, a postura da Maria também precisa nos inspirar. Também deve inspirar o nosso coração. Até porque eu fico pensando, no caso dos pastores, que aquele júbilo, né, sozinho, perde-se, o júbilo perde-se logo no tempo, né? Aquele júbilo naquela hora, naquela noite, foi muito bom, foi muito correto, mas o júbilo sozinho desaparece com o tempo, ele passa, né? Aqueles homens, aqueles pastores na sequência, certamente tiveram muitas outras noites tranquilas, silenciosas, serenas, calmas, porque a noite do júbilo, aquela noite especial, foi uma só, e depois tudo passou, né? E como é que ficou o coração deles? Se eles tivessem que viver o resto da vida do júbilo daquela noite, a sua alegria seria simplesmente inconsistente, não é? Seria só recordação, só recordação. Maria, porém, guardava estas palavras, meditando-as no coração. Será que você já teve a oportunidade de pensar, por que é que Maria fez isto? Por que foi esta a atitude de Maria, a reação de Maria a todas aquelas coisas? É interessante nós pensarmos, irmãos. Vejam,
há apenas alguns meses atrás, um anjo chegou até a Maria, o anjo chamado Gabriel, né? E ele lhe disse: alegra-te, muito favorecida, alegra-te, o Senhor é contigo. Achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Está aqui no capítulo 1, capítulo anterior, os versículos 28 a 32. E esse anúncio do Gabriel foi realmente algo maravilhoso também, muito maravilhoso. Mas eu fico pensando que agora, naquele momento, que ela estava vivendo ali, uma outra realidade ela estava experimentando, né? Alguma coisa muito diferente, aliás, eu diria uma realidade muito estranha. Que realidade? A realidade de estar em Belém, longe da sua casa, não é? Talvez uma casa singela, uma casa humilde, mas era a sua casa, né? Pensem as irmãs que já deram à luz aí, os pais que talvez tenham até assistido o parto, né? E aqueles que não assistiram, mas acompanharam o nascimento de filhos desde o primeiro dia. Pense nisso. Lá em Belém estava aquele casal, longe da sua casa. A realidade da distância dos seus parentes, dos seus amigos. Que mulher que não gostaria de dar à luz, tendo o amparo da sua mãe, né? Da sua sogra, quem sabe, que muitas vezes é mãe também, e de uma irmã experiente. Mas não, Maria viveu uma realidade completamente diferente disso, nem amigos ela tinha por perto. E de repente a realidade de uma manjedoura para o berço do seu filho. Um coxo onde comiam os animais para colocar o seu filho para repousar depois do esforço do parto, aquela dor de vir a este mundo, de respirar o oxigênio pela primeira vez e o ar queimar os seus pulmões e ele chorar. Ele foi colocado num berço esquisito, estranho. Você gostaria de colocar o seu filho recém-nascido num berço desse tipo? Olha a situação da Maria, meus irmãos. Maria, ouvindo o júbilo dos pastores, diz aqui a palavra, guardava no coração essas palavras, meditando no seu coração a respeito destas palavras. Meditar, irmãos, é dispensar uma atenção especial, intensa, né? Profunda, submeter alguma coisa a um exame íntimo, profundo realmente. É mais do que uma simples reflexão. Ela devia estar pensando lá no seu coração, diante de toda aquela cena, daqueles visitantes. Ela talvez pensasse assim, que promessa foi aquela, há 9 meses que eu recebi lá, através de um anjo? Que promessa foi aquela? É a promessa que os pastores vêm agora aqui confirmar, mas uma promessa que me joga nesse lugar aqui onde eu estou, não é? Uma manjedoura, num lugar ali para acolher os animais, diz aqui a palavra de Deus. Uma promessa que me confina nesse espaço aqui tão pobre, que limita o meu filho a esse coxo, a essa manjedoura. Que promessa foi essa? Onde está aquela promessa? Cadê aquela promessa? Onde está a grandeza do meu filho? Meu filho, diz a promessa, seria grande. Seria chamado Filho do Altíssimo. Onde está todo o meu sonho a partir daquelas promessas? Cadê tudo? Cadê? Havia alguma coisa
no coração de Maria, irmãos, que a incomodava, né? Por isso é que ela meditava, pensava profundamente naquilo tudo. A realidade que ela estava vivendo ali não batia com tudo que ela tinha ouvido do anjo e agora confirmado com os pastores. Não batia, né? Porque, afinal de contas, você há de concordar comigo, né? Não havia grandeza na manjedoura, havia? Não havia. Agora, irmãos, eu pergunto, não é assim que tantas vezes nós nos percebemos também na dura realidade da nossa vida, de repente de algum momento particularmente difícil que estamos vivendo, estamos passando, né? Nas adversidades que nos alcançam contrariamente, opostamente a todas as promessas que nós entendemos de Deus na sua palavra. De repente, parece que tudo aquilo que é tão maravilhoso, que Deus fala ao nosso coração, que nos encanta tanto, aquilo que nos comove muitas vezes, nos leva às lágrimas, não é? De repente, diante de uma realidade que a gente está vivendo, num presente que demora tanto, a gente diz, mas Senhor, por que isso? Na minha mente, no meu coração, ficou outra coisa. Eu esperava outra coisa completamente diferente, né? Eu esperava o cumprimento da Tua palavra com tanta beleza, com tanta grandeza, né? Por que eu estou assim, irmão? Por que eu estou assim, Senhor, tão desamparado, me sentindo tão desamparado de tudo, de todos, tão pobre, tão sozinho, ainda que, quem sabe, haja uma multidão à minha volta, as pessoas não me compreendem, não compreendem o que é que eu estou passando, não é? Eu me sinto carente, eu me sinto tão doente. Por que tudo está tão difícil? Não foi assim que eu entendi o teu anúncio à minha alma, ao meu coração. Mas o texto diz, e Maria nos ensina, ela guardava estas palavras, meditando-as no coração. E fico pensando, irmãos, que é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer tantas vezes. Nós temos que ouvir as palavras do Senhor. Nós temos que atentar bastante, sim, para as promessas do Senhor. Nós temos que recolher no nosso coração os anúncios tão extraordinários de Deus, tantas vezes, nos defrontando com realidades as mais difíceis da nossa vida. Mas nós precisamos ter guardado no nosso coração as promessas do Senhor, as palavras do Senhor. Nós pensamos assim, tantas vezes assim, Senhor, a Tua palavra me fala, por exemplo, de sustento e emprego, mas eu não estou conseguindo emprego. A Tua palavra me fala de providência e eu me vejo carente. O pão chega à minha casa um tanto quanto minguado, escasso. Senhor, Tu tens me prometido vida abundante e o meu corpo adoece. A enfermidade domina entes queridos na minha família. Tem alguma coisa errada, Senhor. Não é assim que eu pensava que ia ser. Não é assim. Por isso, Maria guardava todas aquelas palavras, confrontava o anúncio dos pastores com as realidades do nascimento do seu filho.
Agora, Maria não fez isso só nesta ocasião, não, irmãos. Esta era uma atitude constante do coração da Maria. Quando lá no templo, o seu filho foi tomado nos braços por aquele servo de Deus que vivia ali orando. E ele falou palavras tão maravilhosas acerca do menino, mas também palavras tão difíceis. Falou palavras tão duras a respeito da própria Maria. E diz a Bíblia, e ela guardava tudo isto no seu coração. Meditando no seu coração. Coisa forte esta verdade. Nós precisamos também meditar nas palavras maravilhosas que nós ouvimos do Senhor através da Bíblia, da Escritura Sagrada, para não sermos surpreendidos pelas adversidades da vida, irmãos. Nós não podemos ser surpreendidos pelas adversidades, viver desenganados na nossa fé tantas vezes. Tanta gente tem sido desenganada na sua fé. Dizem que hoje você, se sair aí de porta em porta evangelizando, você vai encontrar tanta gente que não conhece Jesus, quanto pessoas que vão se dizer abandonadas por Jesus e que abandonaram Jesus também. Desenganadas da sua fé, no seu íntimo, no seu coração, com desânimo nas suas esperanças e até muitas vezes com a tentação perigosa de culpar a Deus, como tem sido visto em muita gente aí que não medita na Bíblia, não guarda as palavras do Senhor no coração para nelas pensar demoradamente. Dizem que nós nunca tivemos uma igreja nacional, uma igreja brasileira tão grande e tão ignorante da Bíblia, da palavra de Deus. Isto é algo muito sério. Nós nunca tivemos uma acessibilidade à palavra tão grande quanto temos hoje. Nós nunca tivemos, talvez, um número tão grande de exemplares da palavra de Deus na casa das pessoas. Mas a ignorância da palavra do Senhor tem sido muito grande. A confusão acerca de coisas que pensam que está na Bíblia, que estão na Bíblia e nunca estiveram na Bíblia. Então isso é algo muito forte. Agora, diante das lutas, dos enfrentamentos que fazemos, é a falta da meditação na palavra que nos apanha, que nos desanima, que nos joga no chão, que nos leva a ter vontade de abandonar, de ir embora. Dificuldades com um ou com outro nos relacionamentos dentro da igreja. Ah, fizeram isto para mim. Uma vez um irmão, eu perguntei para ele, escuta, sua esposa não é da SAF? Ele falou, não. Há muitos anos atrás ela foi da SAF e ela fez lá uma coisa e alguém falou mal daquilo que ela fez, ela nunca mais voltou na SAF. Falei, meu Deus do céu. E assim temos, irmãos, muitos que, por uma razão ou por outra, por um mal entendido, ou por um entendido correto mesmo, não é? Foram ofendidos dentro da igreja e abandonaram e foram embora, sem realmente aquela explicação para tudo isto genuína dentro da palavra de Deus, aquele incentivo que vem não do próximo, mas do próprio Deus ao nosso coração.
Eu tenho visto alguns pastores às vezes perguntarem para alguém: escuta, o que Deus fez para você não ir à casa do Senhor para adorá-lo? Deus está em falha com você? Está em falta com você? O pior é que tem muita gente que acha que sim, que Deus tem falhado, porque realmente não conhece a palavra de Deus. O que será que a Maria ficou pensando? Que Deus tinha falhado com ela? Diante das promessas, diante das coisas todas que ela ouviu, diante de tudo que os pastores vieram contar, será que Maria imaginou: acho que Deus me pregou uma peça? Deus falou as coisas só pela metade. Deus me deu um contrato cheio de letrinhas pequenas, miúdas, e disse: olha, assina logo isso aqui e pronto. Será que sim? Tem tanta gente pensando assim a respeito de Deus, irmãos. Foi ali naquele momento humilde, naquela manjedoura, que a Maria depositou toda a sua confiança no Senhor, guardando a sua palavra, a sua promessa, meditando nelas, ainda que recebesse ou percebesse naquele momento que a realidade é dura, que a princípio não encontrasse a segurança que ela imaginava. Mas ela guardou e meditou profundamente nas palavras do Senhor. A nossa fé não pode depender desta situação que envolve a nossa vida, o nosso viver tantas vezes, irmãos. Não pode, de jeito nenhum. Nós precisamos realmente de meditar na palavra de Deus. Nós não podemos perder os efeitos da meditação na palavra de Deus, aquilo que causa no nosso coração. Essa dimensão de meditar na palavra de Deus nos obriga a pensar bastante, nos obriga a ponderar na realidade que nos cerca, não para vivermos apenas algumas emoções passageiras, ainda que possam ser emoções muito bonitas, muito belas, como viveram aqueles pastores, né? Como foi no anúncio do Natal a eles, mas é preciso fortalecer bem a nossa fé através do exame intenso e profundo das Escrituras, para que a nossa fé tenha consistência, não seja alguma coisa frágil, venha a sucumbir diante das dificuldades ou das adversidades. Agora, é muito interessante a gente reparar neste versículo, nas suas palavras. O texto nos diz que Maria guardava estas palavras, meditando-as onde? No coração. Meditando-as no coração. Então, pense comigo, havia a racionalidade, né, da meditação, na sua forma de perceber tudo, mas havia também, irmãos, neste meditar, algo que não a permitia perder a dimensão transcendente na sua meditação. Quem é Deus? Deus não é alguém que está simplesmente ao nosso lado, Deus que se manifesta nas coisas. Deus está além de tudo e de todos. Deus é muito maior do que tudo. Deus criou, não a nós, simplesmente, não aos seres humanos, ainda que sejamos hoje aí perto de 8 bilhões de pessoas, a quem Ele conhece indivíduo por indivíduo, pessoalmente. Pastor Hernandes Dias Lopes vive dizendo que existem no céu mais estrelas do que existem grãos de areia em todas as praias do planeta Terra e os desertos também. Mas Isaías nos diz que Ele conhece todas as estrelas e Ele as chama pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar, porque elas são obedientes. E às vezes a gente acha que é muita gente no mundo para Deus se ocupar de nós, para Deus nos conhecer intimamente.
para conhecer no nosso coração. Não, irmãos, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós precisamos realmente ter este conhecimento de Deus no nosso coração. Porque assim como ela deve ter se lembrado do anjo que chegou para ela e disse: tu darás à luz um menino, e ele será grande e reinará sobre todos. E agora nada parecia tão grande, né? Tão maravilhoso. Ela também deve ter se lembrado, irmãos, que naquela ocasião em que o Gabriel chegou lá, as coisas também não fizeram muito sentido, né? Não fizeram, não. Quando Gabriel chegou e anunciou que ela ia ser mãe de um menino, ela disse: mas como? Eu não tenho contato com homem algum. Como será isso possível? Que coisa interessante, meus irmãos. As coisas não são conforme a gente pensa, naturalmente, como a gente gostaria que elas fossem para o nosso entendimento. Não. Ela até perguntou, né, tudo isso para o anjo, mas o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Meditando no coração, ou seja, com racionalidade, inteligência, mas sem perder a visão transcendente da fé, ou seja, com uma atitude que não se fixa nas aparências, nas contingências, não fica parado o seu olhar na manjedoura, no ambiente estranho, paupérrimo, fora de casa, mas vai além de tudo isso. E se Deus disse: este menino a quem você dará a luz será grande e reinará sobre todos, e o seu reino não terá fim, então eu creio que assim será, e que tudo se cumprirá conforme me foi dito. Como nós precisamos disto, irmãos. Como nós precisamos disto. Quantas vezes nas nossas meditações aí acerca do que acontece no mundo à nossa volta, a gente perde a fé, a confiança de que Deus está dominando sobre toda a situação. Deus é Senhor do universo. Esquecemos disso e mais, pior ainda, desconfiamos disto. Ficamos com indagações ruins no nosso coração, que nos fazem mal no nosso coração. Mas Maria não, sempre meditando no coração sobre o que acontecia, ela seguiu o seu caminho, o caminho da sua vida com Jesus, até o fim. E ela teve o privilégio de ouvir do seu próprio Filho ressurreto as palavras: eis aqui estou, né? Eu venci a morte, volto para o meu lugar, mas de lá eu retornarei um dia para estabelecer o meu reino. Aquele menino que geraste, ó mulher, está aqui agora vencedor e oferecendo salvação a quem quiser nele confiar. Que coisa fabulosa, irmãos. Quem sabe ainda se Maria não ouviu na hora da ascensão de Jesus, Deus falar ao seu coração: não te disse? Eu não te disse que o teu filho seria grande, ainda que você não percebesse assim naquele dia do Natal? Ainda que naquela noite você tenha ficado pensando, mas você fez muito bem de ficar pensando, meditando no seu coração, porque você creu a despeito das circunstâncias. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Assim tem que ser a nossa fé, não uma fé que se perde nos sentimentos e emoções daquilo que desvanece, uma fé surpresa,
superficial, frágil, mas sim uma fé que analisa a realidade, vive as circunstâncias, mas faz isso dentro do coração, diante das promessas da palavra de Deus, sem perder a esperança e sem perder a emoção. A emoção. Será que as palavras de Deus têm emocionado o nosso coração, irmãos? Será que promessas do Senhor, verdades benditas acerca do nosso Deus, no seu relacionamento conosco, será que tem estas coisas emocionado o nosso coração? Será que tem nos feito parar e dizer, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso? Ou será que a gente faz isso só cantando as nossas canções, os nossos hinos, e cantamos às vezes até decor, sem que aquilo nos atinja, sem que aquilo mexa conosco de fato? Será que temos nos emocionado com o Deus maravilhoso que temos? Será que temos nos encantado com as coisas que descobrimos desse Deus nessa sua palavra? A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós vamos morar no céu. E numa maneira até estranha para mim, para o meu coração, estranha de dizer, diz que o céu, as ruas do céu serão pavimentadas a ouro, né? Gente, não tinha uma coisa mais mole para a gente pisar, não. O ouro é duro, né? Pedras preciosas, se for lapidada, então vai furar o pé, vai fazer mal. Mas isso não é assim, irmãos. Isso é só figura da preciosidade daquilo que vamos viver lá no céu. Mas sabe de uma coisa? Não é isso o mais importante. Tem um hino que diz assim, olha, quando eu chegar lá, eu quero ver a minha mãe, né? Eu quero ver os meus amigos, mas primeiro eu quero ver meu Salvador, né? Meu Salvador. Mas olha, irmãos, não é ver o Salvador, é viver com Ele, é conhecer a Deus constantemente, por toda a eternidade, é nos emocionar, é encantar o nosso coração a cada instante com uma novidade a respeito de Deus. Uma criança disse assim para o pastor, pastor, eu não quero ir para o céu não. Por quê, meu filho, você não quer ir para o céu? Fica lá de nuvem em nuvem, pulando lá, cantando, sem parar. Isso não me agrada não, quero ficar por aqui. Eu acho que se fosse assim, conforme a criança imaginou o céu, era melhor ficar por aqui mesmo. Claro que com Deus, com Jesus aqui, né? Descobrindo coisas, vivendo milagres do Senhor, manifestações da sua graça, do seu poder, mas não é assim. Por toda a eternidade nós vamos descobrir coisas, aspectos, nuances do Deus maravilhoso que é o nosso Criador. Sabe por quê? Porque simplesmente Ele é infinito. Infinito. Quanto mais você descobrir, mais você vai querer descobrir e mais você vai continuar descobrindo. E não haverá nenhum pingo de Como é que é? É isso aí que vocês sabem. Monotonia no céu. Nada, nada, nada. Absolutamente. Muito bem, meus irmãos. Você sente que este ano o Natal será difícil? Hoje ainda é o primeiro domingo do mês. Parece que vai ser triste o Natal para você esse ano? Ou não? Parece que vai ser alegre. O ano novo, será que ele é promissor para você? O
que é que o seu espírito capta? O que é que você pensa? O que é que você sente que vai ser? Como que você sente que vai ser? Parece que a realidade está difícil nos nossos dias de hoje. Parece que essa realidade não bate com as promessas de Deus. Então pare. Pare e medite em tudo. Medite. Mas medite diante do que Deus nos fala sobre o Natal de Jesus, através da realidade de Maria. Através deste ensino que Maria nos dá, desta sua atitude correta. Pensando no que Deus nos coloca e meditando profundamente no coração. Porque a nossa realidade não é fácil mesmo não, irmãos. Não é. A realidade nossa é a realidade de quem vive no mundo mal, né? Mundo mal. Mas quando no coração meditamos no que Deus nos fala, então nós enxergamos com os olhos da fé, olhos de quem vê o reino de Deus, olhos postos naquele para quem não há coisas impossíveis, nem sequer demasiadamente difíceis. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja.